dia. Bom dia. Vamos orar. E este momento, Pai, que nós vamos abrir a Tua Palavra. Obrigado pelo momento de louvor, a ceia. Também, Deus, oro, Pai, que o Senhor vai ajudar-nos a crescer cada vez mais em Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos a ter problemas com o microfone e som, que, bem, a tecnologia é assim. Eu vou desligar, porque está a fazer mesmo um barulho. Ok. Vocês podem abrir as vossas Bíblias, faz favor, em Oséias, e enquanto está a fazer isso, gostaria de respeitosamente a lembrar todas as pessoas a pôr o seu telemóvel em não incomodar. Não incomodar. Então, no dia 20 de fevereiro, preguei sobre como Jesus usou Oséias, capítulo 6, versículo 3. E hoje eu quero que nós voltamos para Oséias, porque acho que há outras lições que nós podemos aprender. Mas no dia 20 falamos sobre o facto que Deus, sendo bom, é um Pai para nós. Um querido Pai, em quem podemos confiar nos momentos altos e baixos da nossa vida. É importante verificar, segunda coisa que aprendemos, é importante verificar que não estamos a viver e crer de uma maneira que afastam a pessoa de Deus por causa das nossas ações. E a terceira ideia que nós aprendemos, dia 20, era envolver-te com as pessoas ao teu redor. Envolver-te com as pessoas ao teu redor que estão longe de Deus. E hoje vamos ver algumas outras lições. E vou fazer uma pergunta. Posso ligar agora o som ou não? Ok. Vocês estão prontos? Já tem. Eu acho que tenho um desligado atrás aqui. Obrigado. Assim vai funcionar melhor. Agora. Não. Então, vamos continuar. Ok. Bem, então, Oséias, capítulo... vamos começar em capítulo 5. Mas, nós vamos ver três coisas hoje. Primeira coisa, Deus importa-se com o estado do teu coração. Também, segunda coisa, tu também tens de te importar com o estado do teu coração. E a terceira lição é temos de ser inteligentes e humildes para saber a diferença entre Deus revelado na Bíblia e os deuses do nosso tempo. Então, eu vou começar em capítulo 5, Oséias capítulo 5, e vamos ver o facto que Deus importa-se com o estado do teu coração. Oséias 5, versículos 1 a 6. Escutem com atenção o que vos digo, os sacerdotes e dirigentes de Israel e os funcionários da corte real. Competia-vos estabelecer a justiça, mas vocês foram uma armadilha em Mispa, uma rede estendido no Monte Tobar, e um fosso profundo em
citem: por isso vou castigar-vos a todos. Versículo 3. Eu conheço bem Efraim. Israel não é para mim um desconhecido. Se tu, Efraim, estragaste-te a prostituição, e Israel encontra-se contaminado. Versículo 4. As suas ações não lhes permitem converter-se ao seu Deus. Domina-os o desejo da prostituição, e por isso desconhecem o Senhor. Versículo 5. A arrogância de Israel é uma acusação contra si próprio. Israel e Efraim tropeçam nos seus crimes, e até Judá se deixa arrastar com elas. Como ovelhas e vacas para oferecer, irão procurar a benevolência do Senhor, mas não o encontrarão, porque o Senhor se afastou delas. Este texto nós podemos ler e pensar: uau, Deus está muito zangado, Ele é mesmo um Deus zangado, Ele castiga, mas nós temos de prestar atenção. Aqui em versículos 1 e 2, nós temos sítios onde o povo de Deus foram para adorar outros deuses. E no texto, quando fala sobre prostituição, está a referir o facto que o povo de Deus deixou de adorar Deus na maneira que Ele pedia, na maneira que Ele queria. Elas estavam a adorar outros deuses, deuses do povo que estava a viver ao seu redor. O assunto aqui não é que Deus é muito zangado e castiga. O assunto aqui é um pai que está a disciplinar o seu filho. Agora, os israelitas, adorando deuses dos outros povos, outras nações, também pensaram que era certo misturar tudo com as crenças que elas receberam de Deus, as leis que elas receberam de Deus. Os israelitas trouxeram sacrifícios. Vimos isso em versículo 6. E aqueles sacrifícios aos seus olhos e nos seus pensamentos estavam a cumprir os seus deveres. Versículo 6. Com ovelhas e vacas para oferecer, irão procurar a benevolência do Senhor, mas não o encontrarão, porque o Senhor se afastou delas. Neste versículo, vimos que Deus não aceitou os sacrifícios que o povo fez. Os sacrifícios que o povo fez sem uma intenção de glorificar Deus, sem um coração submisso a Deus. As manifestações religiosas eram mecânicas e não influenciaram as suas vidas no dia a dia. Veja capítulo 4. Veja capítulo 4. Versículos 1 a 3. Ouçam a palavra do Senhor, habitantes de Israel. O Senhor chama a tribunal os habitantes do país. Não há lealdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus nesta terra. Amaldiçoa-se, atraiçoa-se, assassina-se e rouba-se. Os adultérios multiplicam-se, e os homicídios sucedem-se uns aos outros. Por isso, a seca vai causar estragos no país. Os seus habitantes vão morrer
juntamente com os animais do campo e as aves do céu, e até os peixes vão desaparecer. O povo de Deus pararam de ser uma luz para as nações ao seu redor e encaixaram-se com culturas completamente opostas do desejo de Deus. Actos religiosos, sacrifícios estavam a ser oferecidos, mas a vida do povo mostrou que ele não conheceu nem reconheceu Deus, que não teve um relacionamento pessoal e transformador com Deus. Deus queria que o seu povo fosse diferente em comparação com outros povos que eram cruéis e violentos. Para percebermos melhor a situação de Israel neste período que estamos a estudar, Israel experimentava estabilidade econômica e política que incluiu o aumento do território. E em vez de usar a expansão e a estabilidade para brilhar a luz de Deus Altíssimo, mostrando a sua compaixão segundo as leis dadas em Deuteronômio, que estas leis eram muito mais compassivas e generosas e benevolentes do que as de outras culturas e reinos da mesma época. O povo de Deus começou a viver como os povos não hebreus, povos pagãos. E por isso, os seus sacrifícios não agradaram a Deus. Nem foram aceitos. Porque os seus corações e mentes foram entregues às ideias e religiões contrárias às de Deus. Infelizmente, as pessoas pensam que o exterior, manifestações religiosas que todos podem ver, é mais importante. O exterior é mais importante do que o interior. Eles pensaram nisso. Pensaram que a transformação do seu coração não era importante. O contexto que falamos também, dia 20, de Mateus capítulo 9 e capítulo 12, onde Jesus citou Oséias, mostrou o mesmo problema. O povo de Deus, Israel, no tempo de Oséias, e também o povo de Israel, o povo de Deus, no tempo de Jesus, mostraram o mesmo problema. Nos dois textos de Mateus, vimos pessoas religiosas que estavam mais focados no exterior, ações religiosas, em vez de transformação do seu coração. Para ser justo aos líderes naquele tempo, para ser justo aos líderes religiosos judeus, eles queriam mostrar que o Deus de Israel era único. E a singularidade de Deus de Israel, o seu caráter único em relação a outros deuses, eles queriam mostrar o que era. E significava que o seu povo também tinha de ser diferente. Por causa disso, elas estavam focados muito no exterior. Mas os líderes esqueceram a razão por trás
das leis dadas em Deuteronômio. A razão que Deus deu às leis era para mostrar que existe um Deus justo, digno de confiança, bondoso e carinhoso. O Deus de Israel era completamente diferente de que os deuses de outras nações. E no tempo de Jesus, podemos pensar sobre os deuses do Império Romano. O Deus revelado na Bíblia é completamente diferente. O seu caráter é diferente. No tempo de Jesus, parece que no decorrer do tempo, os líderes desenvolveram normas novas que foram além do que o que Deus mandou. Na base disso, Jesus olhou para os fariseus e citou Oséias 6:6. Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. A mesma exigência de Deus pode ser vista em Romanos, capítulo 12. Abrem as vossas Bíblias, faz favor, em Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12. Irmãos, peço-vos pelo amor de Deus que se ofereçam a Ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. É este o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Não vivem de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Depois de ler estes versículos, peço-vos pelo amor de Deus que se ofereçam a Ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. Pensa sobre as ofertas que o povo de Israel estava a oferecer em capítulos 5 e 4 de Oséias. Pensa sobre a diferença. É uma coisa fazer tudo no exterior, atos religiosos, atos mecânicos, em comparação de um coração transformado. Um coração transformado. É muito diferente. E gostaria de dar uma pausa aqui só para dizer, pai de 5 filhos, um bebê a chorar não faz nada mal. Então, só para dizer, é muito bom ter-vos aqui hoje. É bom ver o bebê a cantar ali. Então, irmãos, Deus quer que lhe entreguemos os nossos corações. Usando outras palavras, Deus quer que lhe confiemos os nossos corações. Não podemos confundir o ponto de Oséias, Paulo e Jesus. Porque Paulo escreveu Romanos, por causa disso estou a falar Paulo. Não, eles não estão a referir sentimentos ocasionais, ou um sentimento ocasional, sentimentos ocasionais, que temos quando vamos ao culto ou participamos de um grupo de crescimento, mesmo que não nos apetece ir. Não é isso que eles estão a falar. Eu sei que nem sempre
nem sempre é fácil ir ao culto ou participar no grupo de crescimento. Particularmente quando alguém tem, eu não conheço tal pessoa, mas quando alguém tem 5 filhos, que queixa-se, ir ao culto mais uma vez. Não, pai, não quero ir. Ou quando o seu cônjuge ou companheiro não é um cristão e diz: hoje não vais ao culto, vamos à praia. Ou quando o filho tem um jogo no domingo, é uma luta para explicar que Deus é mais importante do que o jogo. E vou dizer que é muito importante. Hoje em dia nós temos muitas opções. Quando isso acontece na nossa família, falamos: ok, não quero ir ao culto. Quando é que vai ao culto? Quando é que tu podes ir antes do jogo, por causa da internet, pode ver um culto online, pode participar num grupo, mas não vai deixar de ir ao culto por causa do jogo. Então, temos às vezes de ser criativos. É importante. Também, às vezes, durante a semana, o trabalho foi tão difícil que nem se quer ir à igreja porque não se quer falar com ninguém sobre os problemas. Estes sentimentos são ocasionais. E mesmo que tenhamos tais sentimentos, vamos ao culto. Vamos ao culto no mesmo. Ou vamos participar no culto online. Oséias, Jesus e Paulo não estavam a falar sobre este tipo de sentimento ocasional. Estavam a se referir às pessoas que vão realizar actos religiosos e hoje em dia, para nós, é ir ao culto. Pessoas que vão realizar actos religiosos semana após semana, mês após mês, ano após ano, somente para cumprir as regras religiosas. E as regras e os atos religiosos são como uma farpa que não trazem transformação, mas somente irritam e endurecem o coração. Tais pessoas estão afastados de Deus revelado na Bíblia, o único Deus que é justo, digno de confiança, bondoso e misericordioso e carinhoso. A transformação que Deus queria era uma transformação que mostra como é que Ele é diferente. Como Ele é diferente de que os outros deuses. Transformação que mostra às pessoas misericórdia e mostra um conhecimento de Deus que produz pessoas misericordiosas. Deus falou: porque eu quero misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Do mesmo modo, no Império Romano, Jesus queria que as pessoas soubessem como Deus era diferente dos outros deuses. Deuses que não se importam com o coração da pessoa, que não querem curar um coração espiritualmente e emocionalmente magoado. Meus irmãos, hoje em dia, a missão e a mensagem de Deus são as mesmas. Ele quer que todos saibam que Ele é único. E Ele quer que cada pessoa experiencie um relacionamento transformador. Amém.
Deus quer transformar o seu interior, o meu interior, o teu interior. Um coração em transformação vai manifestar-se em todas as áreas das nossas vidas. O nosso segundo ponto, ou segunda lição, primeiro era que Deus importa-se com o estado do nosso coração. O segundo é que também tu tens de importar com o estado do teu coração. Amém. Nós temos de importar com o estado dos nossos corações. Temos de nos importar com o nosso coração. Amém. Quando as pessoas virem um cristão que está a ser transformado por Deus, elas vão querer saber mais acerca do seu Deus. Temos de levar isso a sério. Deus quer transformar o coração de cada pessoa. Ezequiel falou da mesma ideia. Ezequiel 36, versículo 26, podemos ler. Deus importa-se com o teu coração. Também temos de nos importar com o coração, ao estado do nosso coração. Desculpe, soltei Ezequiel 36. Então, vamos ver Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Vou dar-vos um novo coração, um novo espírito. Em vez do vosso coração da pedra, vou dar-vos um obediente coração de carne. Deus importa-se com o coração, também nós temos de importar-nos do estado do nosso coração. Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 21, versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Mateus, capítulo 15, versículos 18 a 20. Abram as vossas Bíblias, faz favor. Mateus 15, versículos 18 a 20. Versículo 18, Mateus 15. Mas as coisas que saem da boca de uma pessoa são os que vêm do coração. Esses é que tornam impura. Porque do coração é que vêm os maus pensamentos e levam a matar e cometer adultério, a viver em desvasidão, a roubar, a jurar falso e injuriar a Deus. São estas coisas que tornam as pessoas impuras. Mas isso de comer sem primeiro lavar as mãos, isso é o contexto. Não é que as tornam impuras. Então, as coisas que tornam-nos impuras vêm de onde? De fora ou dentro? Dentro. Sabendo tudo que foi dito, vamos agora pensar sobre os nossos corações. Como está o teu coração? Como está a minha? Desde que dezembro estava a estudar alguns textos em Ezequiel e agora Oséias. E quando tem conflito em casa, seja com a minha mulher ou os meus filhos, muitas vezes eu tenho de pensar: o que está acontecendo no meu coração? Qual é o meu problema
que esse conflito está a acontecer. Quando tenho conflito com outra pessoa, tenho de fazer a avaliação do meu coração. É muito fácil, irmãos, avaliar outras pessoas. É muito difícil avaliar-se a si mesmo. E nós precisamos de Deus para fazer isso. Amém. Amém. Precisamos de Deus para mostrar como está o nosso coração. Qual é o estado do teu coração? Está a adorar outros deuses? Está muito afastado de Deus? Está a contar que o exterior é mais importante do que o seu coração? Está a misturar as ideias do mundo com as ideias de Deus, pensando, claro que Deus vai aceitar. Eu sou uma boa pessoa. Ele é, para mim, estar no céu, isso é bom para Deus. Eu estar na igreja, é bom para elas, eu estar ali, entre aqueles pecadores. Como está o teu coração? E isso leva-nos também a pensar sobre a terceira lição hoje. Temos de ser inteligentes e humildes para saber a diferença entre Deus revelado na Bíblia e os deuses do nosso tempo. Quando eu e outros cristãos falamos acerca de outros deuses, muitas vezes usamos a frase deuses falsos. Mas não podemos esquecer que Satanás usa as crenças sobre outros deuses. Não podemos esquecer que há pessoas e poderes que se levantaram contra a verdade de Deus revelado na Bíblia e colocaram-se no mundo como se fossem deuses. Paulo escreveu em Efésios 6, versículo 12: pois não é contra seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos maus e ao que não se veem. Então, acho que a pergunta que é importante é que quais são os deuses do nosso tempo? Oh, Daniel, nós somos muito avançados, não temos esses deuses. Não concordo. Em 1554, John Calvin disse: o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Êxodo, capítulo 20, versículo 3, Deus disse: não tenhas outros deuses além de mim. Colossenses 3, podemos ler: portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procuram as coisas que são do céu, onde Cristo ocupa o lugar da honra à direita de Deus, porque já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo é vossa vida e quando Ele aparecer também vão participar com Ele na sua glória. Por isso, faça morrer tudo o que pertence a este mundo: imoralidade sexual, desvasidão, as paixões desordenadas, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é uma espécie de idolatria.
estas coisas provocam o castigo de Deus sobre os que lhe desobedecem. Um ídolo é qualquer coisa colocada na tua vida que está entreposta entre ti e Deus. Tal coisa levanta uma barreira entre ti e Deus e torna-se o foco da tua fé e esperança. Quais são os ídolos de hoje, os deuses do nosso tempo? Tecnologia, ciência e medicina. Quando pensamos que todos os problemas que vemos hoje podem ser resolvidos com os avanços de tecnologia, ciência e medicina, já tornou-se um Deus para nós. Nacionalismo, a nossa cultura, a nossa maneira de viver, o nosso governo estão certos e vamos impor as nossas ideias porque sabemos melhor. Quantas guerras começaram por causa dessa ideia? Dinheiro. Se tivesse mais dinheiro, todos os meus problemas iriam embora. Eu preciso mais dinheiro. Vou trabalhar para mais dinheiro. Outras religiões. Há muitas religiões no mundo e muitos deuses. Bruxaria, divinação, horóscopo, a participar nestas coisas mostram que estamos a confiar mais no poder de Satanás do que em Deus. Orar pedindo qualquer outro Deus ou divindade ou pessoa morta ou, sei lá, é idolatria. Eu quero repetir uma coisa. Qualquer coisa colocada na tua vida que está entreposta entre ti e Deus torna-se um ídolo. Um ídolo levanta uma barreira entre ti e Deus e torna-se um foco maior do que Deus, ou um dos focos da tua fé e esperança. Deixe-me esclarecer. Algumas coisas é importante esclarecer. Há certas coisas que são mesmo idolatria. Horóscopo, bruxaria, divinação, outras religiões, orar para outros deuses ou pedindo ajuda das pessoas mortas. Cristãos não podem participar em tais atividades. O que eu não estou a dizer, por exemplo, não estou a dizer que não podemos ir ao médico. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer que não podemos tomar medicamentos. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer que não podemos estudar ciência. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer que a ciência é má. Não estou a dizer que é um pecado trabalhar para ter uma casa. Não. Mas sendo cristãos, a nossa maneira de agir tem de ser diferente. Temos de orar que Deus vai trazer para nós, mostrar para nós, ou como dizemos, abrir a porta, para que saibamos quais são os passos, ou opções, ou o caminho que vai dar Deus, e não nós, mas Deus, vai dar Deus honra e glória
através das nossas vidas. Deus, eu estou doente. O médico disse que tenho duas opções. Qual é melhor? Qual opção vai dar o Senhor mais glória? O que é melhor para o teu reino? A minha casa, isso é um exemplo. A minha casa fica onde, para segundo e terceiro ciclo, os nossos filhos podem ir a uma escola ou outra. A escola A tem boa fama. É mesmo uma boa escola. E já durante os anos, por causa dos jogos de basquete, nós fomos lá, porque os nossos filhos jogaram lá. A escola B não é que é uma má escola, mas não é igual àquela escola A. Mas sabe que quando os nossos filhos tiveram a oportunidade de ir para a escola, aquela melhor, falei com a minha mulher, temos de orar, porque cada vez que vou lá, sinto-me uma opressão espiritual. E quando eu oro, Deus coloca no meu coração, não é o lugar para os seus filhos. Deus, o que é melhor para o seu reino? Não o que é melhor para os meus filhos, a formação delas, o conhecimento, tudo isso. O que é melhor para o seu reino? Deus, eu quero estudar, quero ir à faculdade. Qual faculdade é melhor para o seu reino? Muitas vezes também pensamos em termos de eu quero ter mais pessoas a ler gostado no Instagram. Deus, eu sou acontecer na Ucrânia, mas uma guerra espiritual. Famílias destruídas por causa de deuses falsos. Deuses, ídolos, que não importam com as nossas vidas nem o nosso coração. Temos de ser inteligentes e humildes para saber a diferença entre Deus, revelado na Bíblia, e mas nós temos de ter um relacionamento com Jesus para perceber a diferença. Jesus é a chave. Se ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, fala conosco. E não ouve as minhas palavras pensando, Daniel disse que temos de ser perfeitos. Não. Eu não sou uma pessoa perfeita, os meus filhos não são perfeitas. Os meus filhos, pessoas perfeitas, não. A minha mulher, não. O objetivo é um relacionamento transformador. E Deus vai transformar os nossos corações e as nossas mentes. Vamos orar. Deus Pai, transforma-nos. Mesmo, Pai, depois de muitos anos de caminhar contigo, andar contigo, ou depois de poucos dias, Pai, fala com os nossos corações. Transforma-nos, renova-nos, Pai, para que possamos brilhar a luz de Jesus num mundo cheio de escuridão. E no nome de Jesus eu oro. Amém. Espero que vocês tenham uma boa semana. Amém.